E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor de discursivos aqui do Estratégia. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Eu sei que nesse momento a atenção de vocês ela está voltada totalmente para a prova objetiva, é compreensível, mas nós fizemos questão de deixar o material 100% pronto, 100% preparado, para que, quando vocês quiserem, desejarem começar a sua preparação para a prova discursiva, vocês tenham todo o material disponível. Seja ele nos simulados, seja ele nas aulas que também já estão lançadas lá na plataforma, tranquilo? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Eu vou passar para vocês os temas, tá? E dessa vez a gente vai trabalhar 2 temas de acordo com o edital específico de vocês. Então, eu entendo que no dia da prova serão 2 temas de acordo com o que está no edital específico, embora o edital geral ele não seja tão claro nesse sentido. Ele fala 2 questões para nível superior e redação, né? Então, bem, redação, se falou que é 2 e uma redação, você poderia entender que seria uma redação. Se fosse mais de uma, ele discriminaria. Pois é, mas quando chega no edital específico, lá tem número de questão 2. Então, nós vamos trabalhar desse simulado em diante com 2 redações, tá? Vocês vão ter 2 possibilidades de construção, 2 temas para poder redigirem. O primeiro tema, ele será um tema intimamente ligado ao bloco de vocês, ao bloco 9. A gente vai trazer sempre um tema ligado à regulação, pode ser que a banca venha com essa pegada. E o segundo tema vai ser sempre um tema de grande relevância no momento, né? No caso, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, que é um tema que está sendo bem recorrente e um tema muito importante. Tranquilo? É isso, meus senhores. Sem mais delongas, vamos começar. Com o avanço acelerado da tecnologia, surgem novos mercados, cada vez mais, né? Produtos e modelos de negócio. Cabe ao Estado acompanhar essas mudanças com regras claras, mas sem inibir o desenvolvimento. A regulação é um entrave à inovação, um instrumento para garantir sua sustentabilidade. Como atualizar a atuação do Estado diante de novas tecnologias? Meus amigos, primeiramente, sob o aspecto formal, a banca FGV ela trabalha com muita frequência com esse tipo de construção, colocando pergunta ou mais de uma pergunta, várias perguntas. O objetivo de texto, né, o objetivo de projeto de texto que vocês devem construir é no sentido de responder a essas perguntas, tá? É importante que vocês tenham isso como norte. Quais foram as perguntas feitas e, a partir disso, você delimitar um projeto de texto. Então, se forem 2 perguntas, você pode dedicar um parágrafo de desenvolvimento para cada uma dessas perguntas. Se forem 3, você pode fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Embora seja menos usual, não há problema algum, tá? E como você está diante de um texto dissertativo argumentativo, o seu texto ele necessariamente deve considerar a existência de uma introdução, o desenvolvimento, naturalmente, todo texto tem desenvolvimento, e uma conclusão, tá? Essa conclusão, elas diferem em relação àquilo que a gente está acostumado, que vocês estão acostumados, aquele modelo do Enem, tá? Não existe a necessidade de fazer uma proposta de intervenção, na verdade, nem se espera que se apresentem ideias novas no parágrafo conclusivo. O modelo de conclusão que nós recomendamos e que é mais frequente é a conclusão por retomada. Você vai retomar aquilo que você disse anteriormente no seu texto, tá? Então, você pode retomar a sua tese, você pode retomar os seus tópicos, você pode retomar o repertório, enfim, são múltiplas as abordagens para o parágrafo de fechamento, quando você vai fazer um fechamento por retomada, que é a abordagem mais usual, mais comum, tá? A proposta de intervenção você pode fazer também, mas não é uma questão de estilo, mas eu não vejo essa necessidade se a questão ela não pedir soluções, encaminhamentos, recomendações ou coisas do tipo, beleza? Em relação ao tipo de texto, ao tipo de construção, a metodologia de formulação da questão pela banca FGV, eu já falei, é isso, tá? Assim, para não deixar com a informação incompleta, um outro tipo de formulação por parte da FGV é o que ela apresenta diversas questões e ela pergunta
sobre qual você quer escrever. Então, por exemplo, no tema clássico da FGV, ela apresenta lá uma série de pecados capitais. Aí ela pergunta, qual pecado capital você acha que é o mais grave? Explique, entendeu? Então você vai escolher, dentro daquele rol que foi apresentado pela FGV, um dos pecados capitais para dissertar. Outros temas que têm sido bastante frequentes no ano de 2025, né? Disserte, as grandes cidades apresentam inúmeros problemas. E aí vai falando lá um texto, normalmente o texto é pequeno, e aí pergunte qual problema você acha que é mais grave no âmbito das grandes cidades, ou quais os dois problemas mais graves. E aí você vai escolher os problemas, entendeu? É um tipo de construção de questão, né? Uma forma de você construir a questão que é extremamente favorável para o aluno, porque ele vai normalmente escolher um tema que ele se sente mais confortável para falar, tá? Então, assim, a banca FGV normalmente ela não é uma banca que coloca temas que sejam de muito difícil entendimento por parte do candidato, mas às vezes acontece, tá? E quando vem nessa linha de você escolher o tema, aí fica mais tranquilo ainda. Tranquilo? Agora vamos voltar para o nosso tema, que é regulação. Meus amigos, a regulação ela é uma necessidade, não dá para existir, conceber um ambiente absolutamente sem regras, né? A gente tem a necessidade de atuação do Estado como forma de mitigar as falhas de mercado, só que essa regulação ela não pode ser feita de uma forma estanque, ela não pode ser feita de uma forma desconectada por um grupo de burocratas que não tem uma noção prática do mercado. É necessário que para se desenvolver uma regulamentação, e os órgãos regulamentadores do Brasil eles fazem isso, ou pelo menos em alguma medida eles fazem isso, eu já trabalhei em alguns, eles normalmente convocam o setor privado para desenvolver as normas par e passo, para desenvolver as normas conjuntamente. Par e passo não, conjuntamente. Tá, pessoal? Então, a regulação ela é uma necessidade, mas ela não pode ser feita de uma forma a sufocar a livre iniciativa. É necessário ter um bom senso, é necessário ter uma questão de timing, né? Não dá para a gente demorar muito para regulamentar, porque a forma como o mercado se desenvolve muitas vezes ofendem direitos fundamentais, mas também não dá para ser algo muito premente, algo muito precipitado, porque isso pode criar obstáculos para a livre iniciativa. Tranquilo, meus amigos? A gente vai falar bastante sobre isso, vamos lá. Bem, a regulação estatal e as falhas de mercado, tá? Então rompe com a visão liberal tradicional de que o mercado, se deixado atuar livremente, tende ao equilíbrio e à maximização do bem-estar. Quando a gente estuda lá a economia, a gente vê toda essa questão relacionada à maximização do bem-estar e do equilíbrio, né? A gente sabe da teoria da mão invisível de Adam Smith, né, que o Estado, o mercado, ele tende a conduzir uma situação de maximização do bem-estar, mas a questão não é resolvida nesse nível, tá, pessoal? A gente vê a necessidade de regulação, o mercado por si só não consegue conduzir a uma situação de maximização de bem-estar porque existem as falhas de mercado. E o que são essas falhas de mercado? Existem várias, tá, pessoal? Vou falar aqui brevemente sobre algumas, tá? A gente tem as externalidades negativas, as externalidades positivas, a gente tem a informação assimétrica, os monopólios, poder de mercado, tá? Então, externalidades negativas. Exemplo, uma indústria poluente que é colocada em determinada área. Beleza, existe uma série de custos que vão envolver a produção dessa empresa. Contudo, meus amigos, existem custos que não podem deixar de estar embutidos no produto. Então, quando a empresa poluente despeja uma série de poluentes no ar, ela está, indubitavelmente, piorando a situação da saúde coletiva. As pessoas tendem a ficar mais doentes, isso tende a sobrecarregar o sistema de saúde, tende a aumentar o absenteísmo nas empresas, entendeu? Então existe uma série de custos invisíveis que não estão ali na formação do produto, que devem ser incorporados para que aquilo seja justo, né? Para que aquela situação ela se equipare ao que acontece, né? Para que se consiga, de certa forma, capturar todos os custos que envolvem a criação daquele produto, tá? Exemplo contrário,
externalidades positivas, existem fatores positivos que não são reconhecidos num primeiro momento. Exemplos, campanhas de vacinação. Então, quando você vacina uma pessoa, você acaba protegendo outras pessoas, você acaba inibindo a transmissão de uma determinada doença. Isso é uma externalidade positiva, são fatores positivos que decorrem de um outro fato. O que é que o Estado ele tem que fazer? Ele tem que incentivar campanhas desse tipo, tá? Informação assimétrica. A gente tem aí setores onde existe um monopólio, por exemplo, energia elétrica. Você sabe como é calculada a tarifa de energia elétrica? Eu não sei. Quase ninguém sabe. Só quem vai saber são as pessoas diretamente envolvidas nisso aí e as pessoas que trabalham no órgão regulador, que no caso é a ANEEL, tá? Então, olha só, se a gente deixar a empresa colocar o preço que ela quiser, normalmente ela vai colocar um preço que venha maximizar o lucro dela, porque ela não tem concorrente. Ela atua num regime de monopólio. Então, a agência reguladora ela vem justamente para poder observar como foi feito o cálculo, definir diretrizes e criticar, né? Do tipo, não, esse índice que a gente colocou aqui nessa equação gigante que define o valor da tarifa de energia elétrica foi 1,35. Não. 1,35 não, nós calculamos aqui, a gente julga que é mais justo, que é necessário, que é somente necessário 1,25. Entendeu? Então, as agências reguladoras, o Estado, ele visa justamente nessa questão da informação assimétrica, estabelecer regras, estabelecer parâmetros para que a diferença de conhecimento de um lado não sirva, né, assimetria de informação, existe muito conhecimento num lado e existe zero conhecimento no outro, para que essa assimetria não se revele numa forma de exploração por aquele que tem mais informação, beleza? Os monopólios de poder de mercado eu acabei de falar, né, que, bem, eu acabei de falar sobre o setor elétrico, mas a gente pode levar isso para o mundo privado também. A questão das big techs, né? Praticamente, né, a Meta é dona do Instagram, dona do Facebook, dona do WhatsApp, né, e demais o que aparecer que ela tiver com vontade de comprar, entendeu? Então, existe uma discrepância muito grande, existe um poder muito grande nas mãos de uma só empresa e o mercado, o Estado, na verdade, ela tem que entrar, e aí são os órgãos tipo o CAD, que evitam a formar grandes monopólios, né? Elas analisam se aquela fusão, né, se aquela compra consiste no monopólio e por aí vai. Esses órgãos, eles visam justamente a evitar essa formação desses grandes conglomerados que venham a dominar o mercado. E assim, esse papo de livre iniciativa ele é muito bonito no nível mais baixo. Quanto mais você cresce, na verdade, você quer extinguir a livre iniciativa. Quanto mais você cresce, você faz o quê? Você compra os menores, né? Então, Coca-Cola chega no Brasil, ela vê, o Mate Leão está incomodando, beleza, quanto você quer nisso aí? É tanto, toma aqui, vamos comprar. Entendeu? Então, a Coca-Cola saiu comprando todas essas coisas de suco aí, eu não sei o nome exatamente, mas... E assim acontece no setor de tecnologia também, né? As empresas, elas saem comprando as outras, né? Tá me incomodando, eu compro. Então, basicamente, é assim que funciona. E o Estado serve justamente para poder analisar se essas compras, elas consistem numa proposta de monopolização em que o mais forte dita e o mais fraco obedece. Beleza, pessoal? Então, a regulamentação ela é uma necessidade em virtude tecnicamente falando, das falhas de mercado, tá? E eu coloquei aqui também, né? A regulação é justificada pela necessidade de universalização de direitos e acesso a bens públicos. Por exemplo, né? Vamos iluminar lá o rincão lá do Nordeste da Amazônia. Será que a concessionária de energia elétrica tem interesse de levar um ponto de luz para 10 pessoas lá no rincão da Amazônia? Será que ela tem? Eu creio que não. Então aí entram os programas governamentais, entra a regulação do mercado para dizer, tudo bem, você tem essa área de concessão, mas você tem que levar também a energia para esses pontos onde é economicamente desvantajoso para você. E aí a gente fala em universalização de direitos e acesso a bens públicos, beleza? Pessoal, eu coloco aqui também o paradoxo da inovação, velocidade tecnológica versus lentidão institucional. Pessoal, o Estado normalmente está muito atrás
do setor privado, né? E é esperado que assim seja, né? Então a gente vê muitas vezes o Estado agindo muito reativamente, né? Então vamos levar isso para um ambiente mais, dar um exemplo aqui, para um ambiente um pouco diferente, o ambiente do crime, né? Então, a lei Carolina Dickmann, lei fulano de tal, primeiro acontece o BO, aí depois o Estado vai correr para regulamentar. No âmbito da inovação também é isso, né? Existe um movimento muito rápido que o Estado não consegue acompanhar e nem conseguiria. Isso é inerente à própria natureza da regulamentação. Uma regulamentação, ela não pode ser desenvolvida do dia para a noite, você tem que contemplar diversos setores, você tem que ouvir as pessoas, você tem que ouvir vários pontos de vista. Isso leva necessariamente tempo. Então, naturalmente, existe um delay, tá? E é agora que a gente vai falar qual é esse time, né? Qual é esse delay. A regulamentação ela não pode ser muito rápida a ponto de sufocar a inovação, mas também não pode ser muito lenta a ponto de deixar a situação correr, direitos serem afetados, como a gente tem aí a questão do acesso ao dado, da captura de dados. Vocês sabem do escândalo da Cambridge Analytica em 2016, lá do Facebook, venda de dados, influência no resultado da eleição de 2016 lá nos Estados Unidos, enfim, né? A gente não pode, o Estado não pode deixar que um ambiente sem regras perdure por muito tempo, porque no final das contas as empresas elas visam a maximizar os lucros e muitas vezes isso acaba gerando um conflito com uma ética para com o consumidor. Beleza, pessoal? É isso, tá? Então, em relação ao time, é isso que eu falei. Vamos continuar aqui. Bem, aqui eu falo busca de um equilíbrio, né? Não pode ser muito rápido, não pode ser muito lento, e a corregulação, tá? Que é a atuação do setor público mais o setor privado na regulamentação, beleza? Bem, o papel da regulamentação como garantia de estabilidade, confiança e segurança, tá? A regulamentação, quando bem desenhada e implementada, não apenas impõe limites, mas fornece garantias, reduz incertezas, organiza o mercado, protege os direitos dos usuários e sustenta o funcionamento institucional. Meus amigos, imagina se a gente não tivesse uma regulamentação de brinquedos aqui no Brasil. Sim, existe uma norma, né, que é publicada pela ABNT, existe uma regulamentação pelo órgão regulador, que aí no caso é o Inmetro, tá? Ele escreve um regulamento com base nessa norma de brinquedos, que é feita pela ABNT. Imagine se a gente não tivesse, e é obrigatório, né? Tem programas compulsórios e programas voluntários, esse é o compulsório. Imagine se a gente não tivesse uma regulamentação de brinquedo, tanto de lixo que ia entrar aqui no Brasil, né? São brinquedos que são feitos com tintas que são danosas à saúde da criança, são brinquedos que têm partes móveis que a criança pode engolir, e por aí vai, a lista é imensa. Então a regulamentação ela serve para você criar um ambiente de mercado em que existem regras homogêneas e que não possibilita, né, dificulta a situação de uma concorrência desleal. Porque aí tem o fabricante A que segue todas as normas, o custo é 10. Tem o Tabajara que não segue nada, o custo é 5. Entendeu? Então existe uma situação de concorrência desleal que é mitigada pela regulamentação. Então quando você coloca parâmetros mínimos de segurança, você reduz essa concorrência desleal, aumenta a segurança jurídica, aumenta a estabilidade, a previsibilidade e, no caso, a segurança para o consumidor. Da mesma forma, os equipamentos elétricos, que sempre dão problema aí, chapinha elétrica, né? Secador, que infelizmente a gente vê ainda ocorrendo acidentes e normalmente fatais, porque a pessoa normalmente está, né, não está isolada, água, né, um ambiente que normalmente não é positivo. Mesma coisa, imagine se não tivesse uma regulamentação compulsória de produtos elétricos, o tanto de lixo que ia entrar, um tanto de acidente que iria ocorrer. Então, é o que eu coloco aqui, beleza? E aí tá, para que a inovação floresça de forma sustentável, é indispensável um ambiente institucional que seja juridicamente estável, tecnicamente confiável e socialmente legítimo. Beleza, tudo isso aqui eu já falei. Meus amigos, para a gente finalizar, né, em setores em que a tecnologia evolui muito rápido, e a gente fala de criptoativos,
blockchain, inteligência artificial, internet das coisas e por aí vai. Uma saída que tem sido implementada de forma satisfatória pelos órgãos regulamentadores, e aí eu falo Bacen ou BCB, como é tecnicamente mais correto, Banco Central, CVM, SUSEP, é o uso de sandbox regulatório, que é o quê? É a criação de um ambiente controlado, e aí nesse ambiente controlado a gente coloca uma tecnologia para funcionar que a gente quer testar, e a gente vai testando, e ao longo do tempo a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona, quais são as regras que tem que criar, e aí no final desse sandbox regulatório a gente chega à conclusão se aquilo pode ser estendido, extrapolado para o resto do mercado. Então sandbox, caixa de areia, é como se você fizesse ali um ambiente de testes, e aquele ambiente de teste ele é levado adiante se tudo aconteceu de forma satisfatória, né? Na verdade, se conseguiu verificar a viabilidade daquilo, e se tem ali uma norma que é mais aderente, né? Uma forma que já foi testada. Porque é muito difícil, às vezes, você prever tudo que pode acontecer sem nunca ter colocado a situação para funcionar. Então, o sandbox regulatório ele visa a se antecipar em relação a isso. Beleza? O que eu coloco aqui? Ferramenta inovadora que permite a experimentação controlável de novos produtos, serviços ou modelos de negócio sob supervisão de órgãos reguladores, mas com flexibilização temporária de normas. Empresas testam soluções inovadoras sem sujeição imediata à totalidade das exigências legais e regulatórias do setor. Em troca, comprometem-se a fornecer informações detalhadas e que reduz a assimetria da informação, né, pessoal? Então, em troca, comprometem-se a fornecer informações detalhadas aos reguladores, permitindo que esses acompanhem os impactos da inovação, avaliem riscos e definam com base em evidências se e como a regulação vigente deve ser alterada. Então é isso, pessoal. Você tem a oportunidade de colocar para rodar e aí verificar se está adequado ou se precisa fazer ajustes. Beleza, meus amigos? Falei pra caramba. Vamos aqui tocar rápido a proposta de solução, que ainda tem mais um tema. Bem, em tempos de avanços tecnológicos acelerados, discute-se o papel da regulação estatal diante da inovação. Há quem veja nas normas um entrave ao progresso, enquanto outros a entendem como um instrumento de equilíbrio e proteção. Então, eu coloco aqui dois lados da questão, beleza? A complexidade do tema exige reconhecer que a regulação, quando mal desenhada, pode inibir a criatividade e o investimento em novas soluções. No entanto, em cenários de assimetria de informação, riscos sociais difusos, como a captura de dados, coleta de dados e poder de mercado concentrado, Big Techs, o papel do regulador do Estado revela-se essencial para garantir que a inovação ocorra de forma ética, segura e inclusiva. De fato, regulações excessivamente rígidas ou defasadas em relação à realidade tecnológica podem representar obstáculos concretos ao surgimento de soluções inovadoras. Isso ocorre, por exemplo, quando marcos normativos antigos são aplicados indiscriminadamente a novos modelos de negócio, como os serviços de economia de plataforma ou criptoativos, limitando sua atuação antes mesmo de compreender os seus impactos. Além disso, a lentidão do aparato institucional em adaptar-se ao ritmo exponencial da inovação gera zonas de segurança jurídica que estimulam o empreendedorismo e favorecem práticas de risco e informalidade. Esse descompasso entre o tempo de inovação e o tempo de regulação, se não enfrentado com inteligência e diálogo, compromete a capacidade do Estado, aqui não do Estado, de o Estado, tá? Não pode preceder o sujeito de preposição, tá? Precedido de artigo. De o Estado atuar como mediador eficaz das transformações em curso. Contudo, ignorar os riscos da desregulamentação pode comprometer tanto o interesse público quanto o próprio ecossistema de inovação. A regulação é o que garante a segurança jurídica, a transparência, proteção ao consumidor e previsibilidade aos agentes do mercado. Ao estabelecer padrões mínimos, critérios técnicos e diretrizes claras, o Estado contribui para um ambiente de confiança, no qual empresas sérias podem operar com estabilidade e responsabilidade. Além disso, mecanismos como o sandbox regulatório mostram que é possível inovar com responsabilidade, conciliando testes controlados com coleta de evidências para políticas eficazes e adaptativas. A regulação, nesse sentido, não é apenas compatível com a inovação, mas condição de legitimidade social, de sustentabilidade ética e de perenidade econômica. Conclusão agora.
Dessa forma, é preciso superar o falso dilema, e aí eu concluo que é um falso dilema, que elas podem e até devem coexistir, né? Entre regulação e inovação. Normas bem desenhadas, adaptáveis e orientadas ao interesse coletivo não impedem o progresso, elas o qualificam, né? Elas criam um ambiente positivo, né? Tornando mais justo, seguro e democrático. Meus amigos, vimos aqui o tema 1. Vamos agora passar para o tema 2. Segue o jogo.